Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua mãe, Maria Santíssima. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a meditação do Ângelus que nós rezamos e nela podemos meditar sobre esse belíssimo mistério que é a encarnação do Verbo. Essa é a celebração do dia de hoje, dia de Natal. Não é simplesmente o aniversário de Jesus, não. Nós somos nesta data convidados a meditar sobre Deus que se fez homem. Deus que abre mão de toda a sua glória no céu, de toda a sua majestade e decide assumir a nossa humanidade para nos salvar. Deus se fez homem e habitou entre nós. E tudo isso acontece com a cooperação e com o sim bendito da Santíssima Virgem. A liturgia de hoje vai nos dizer algo que eu gostaria de brevemente partilhar com você nessa meditação sobre o Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. É o prólogo do Evangelho de São João, na liturgia do Natal do dia 25. Meu irmão, a gente precisa entender isso com um pouquinho de clareza. Jesus não passa a existir quando se encarna no seio da Santíssima Virgem. Não, é isso que está nos dizendo São João. Jesus, em unidade com o Pai e com o Espírito Santo, existe desde sempre. Desde sempre. Lá na passagem do Gênesis, da criação do mundo, a gente lê a passagem da criação do mundo e diz que e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Nesse faça-se, que é o verbo, que é a ação de Deus, é Jesus agindo em cooperação, em unidade, não cooperação, em unidade com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Jesus é o verbo, é a ação de Deus, é o faça-se e existe desde sempre para sempre. Por isso São João vai dizer, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Jesus não passa a existir a partir da encarnação, não. Na encarnação, Jesus cria para si, em unidade com o Pai e com o Espírito Santo, uma alma humana e um corpo humano. Mas Jesus existe desde sempre. É Deus e Deus não tem começo e nem fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é e ponto. Jesus sempre existiu. Toda a criação do mundo, vai nos dizer a palavra de Deus, foi feita por Ele e para Ele. Mas aqui, no dia 25, aliás, um pouco antes, 9 meses antes, Ele se encarna no seio da Santíssima Virgem, se desenvolve, cresce e nasce no dia 25 de dezembro. E nasce para nós a nossa salvação. Essa é a grandiosidade da meditação do Natal. Deus que sempre existiu e para sempre existirá, porque não há nele fim, decide, num determinado tempo da história, criar, assumir a minha humanidade e a sua humanidade e se encarnar e vir ao mundo e vem para nos salvar. E em todo esse mistério da encarnação, a beleza de olhar para Jesus, de olhar para São José e a Santíssima Virgem. Os escolhidos para conhecer este mistério antes que ele de fato exista.
porque a Santíssima Virgem, antes de ter em seu seio o Verbo encarnado, precisou dizer sim. Sim, ela primeiro disse sim ao projeto de Deus. Maria, quando visitada pelo anjo, foi a ela revelado o mistério da encarnação. Eis que o Espírito Santo te envolverá, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que nascer de ti será grande, será chamado Filho de Deus. Maria sabia quem era aquele que em seu ventre crescia, se desenvolvia e que no dia 25 de dezembro nascia. Ela sabia que aquele menino, apesar de pequeno e frágil como toda criança diante dos nossos olhos, era Deus, o soberano, o todo-poderoso, aquele que era ali, naquela hora, a partir daquele momento, o seu filho e também o seu Senhor. São José, depois de Maria, mas também antes do menino nascer, também avisado em sonho pelo anjo, sabia quem era aquele que no ventre de Maria se desenvolvia. Esse é o mistério da encarnação. Os olhos de Maria e de José se voltam para o pequeno menino, que de pequeno só tem a aparência, mas é grande, é soberano, é Deus. Por isso, eles adoram o menino Deus, adoram profundamente e amam profundamente. Que no dia de hoje, meditando sobre a encarnação do Verbo, nós possamos pedir a intercessão de São José e de Nossa Senhora, para que nós possamos olhar para o menino, adorá-lo e amá-lo, reconhecer nele que ele é o nosso Senhor e Salvador e decidir viver a vida inteiramente devotado a Ele. Jesus nasce, mas para nascer se encarna e para se encarnar escolhe a Santíssima Virgem para gerá-lo e São José para protegê-lo enquanto menino nessa terra. O mistério da encarnação é grandioso demais para nós. Por isso deveríamos sempre fazer o exercício de parar, pedir a graça do Espírito para meditar e adentrar minimamente nessa grandeza, nessa grandiosidade que o é. O Natal é a encarnação de Deus feito homem para nos salvar. Viva-o com alegria, porque nasce para nós a nossa salvação. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te peço para curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário, nos ajudar a crescer aqui neste projeto. Desejo a você, não sei se você está assistindo esse vídeo no dia 25 ou pós dia 25, mas de todo o coração eu desejo que você possa tirar um pouquinho do seu dia, do seu tempo, meditar sobre esse belíssimo mistério e ter no teu coração uma profunda gratidão a Deus que se encarna para nos salvar, para nos colocar no lugar de onde nós saímos e para onde devemos voltar, que é no céu, que é na eternidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.